José Policinelli, por favor. Deixa eu cumprimentar a mesa que está composta, cada uma das entidades que não só estão explícitas na chapa, mas um conjunto maior de entidades que hoje representam o MOAB. O MOAB é mais do que as 16 entidades que compõem a chapa, e isso é muito forte. Eu estou falando isso para vocês porque sempre discutir a habitação encanta as pessoas, em especial aquelas que já têm a sua. Então as pessoas falam com um certo orgulho do que já conquistaram. Mas o que deve encantar o nosso povo, eu acho que isso é um dos elementos fundamentais do MOAB, é que cada um que integra hoje este movimento tem a certeza que a luta só termina quando o último entrar dentro da sua casa. Se essa perspectiva estiver na nossa cabeça, nós não perderemos nenhuma das batalhas e nenhum segundo da nossa luta e da nossa vida estará perdido. Primeiro, porque não é digno um povo que não luta pela qualidade de vida de todo mundo. Portanto, eu me conformar e me confortar com o que eu tenho, sabendo que a maioria nada tem, deve nos indignar sempre. E nós não devemos ser tolerantes a isso. Tem muitas falas, e falas recentes, de falar da tolerância, de aguardar mais um pouco, de ceder mais um pouco. O pacto que a gente tem que construir no MOAB é sermos absolutamente intolerantes com a desigualdade. E essa é uma desigualdade que a cidade de São Paulo não merece mais ter. Eu apoio mesmo o MOAB e estou não só envolvido como membro de uma das associações que compõem a chapa, mas estou envolvido como um militante que vai pedir, como já tem pedido, voto na rua. E falei isso no domingo. No domingo participei de uma reunião, vou contar para vocês, no MSTI, e saí para fazer feira, porque em casa eu também divido as tarefas com a minha esposa. Então a reunião foi às 10 horas da manhã, a segunda reunião ia ser 1 da tarde. Então tinha um tempo para fazer a feira. E falei para o pessoal do movimento, eu estou saindo, mas volto. Na feira, eu não deixei de pedir voto para nenhum dos feirantes, em especial aqueles que eu já conhecia. Falando da chapa que eu apoio e como é importante o Conselho Municipal de Habitação para a cidade de São Paulo. Em especial em um ano que a gente vai votar o novo plano diretor e possivelmente a nova lei de uso e ocupação do solo. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos que ter a força do nosso povo e a força das nossas ideias. Muitas das pessoas que nós temos que convencer, nós temos que falar dos nossos propósitos. Por que somos diferentes dos outros? Não é uma concorrência, não é uma disputa. Nós temos que mostrar que grupo somos e que temos as ideias para mais rápido e com maior justiça, mais democrática e com mais participação da sociedade, enfrentar a dura realidade de uma cidade que tem pelo menos 1 milhão de famílias que vivem de forma absolutamente indigna. E se a gente for um pouquinho mais que aquilo que o IBGE trata, próximo de 3 milhões de pessoas que moram em habitações subnormais. Inaceitável. Não adianta encontrar culpado no passado. Se encontrar culpado no passado não resolve o nosso problema para frente. Portanto, são as nossas ideias que mobilizarão os outros a estar do nosso lado. A função social da propriedade. Não é possível imóvel construído em qualquer lugar desta cidade que não é habitado nos últimos 5 anos permanecer vazio. Não dá! Não dá! Não dá! A cidade de São Paulo tem hoje quase 400 mil imóveis, 400 mil imóveis que poderiam servir a todos nós, ociosos, vazios, desocupados. Esse é o que já está construído.
Mas a gente tem terra na cidade de São Paulo que serve literalmente a especulação imobiliária de nada lá construir, só para ficar mais caro e a nossa oportunidade mais longe. Esta perspectiva nós temos que trazer para a eleição. Nós não vamos aceitar mais uma cidade que serve à exclusão, tendo como incluir as pessoas, seja nos imóveis construídos, seja nos imóveis que nunca foram tocados. Porque alguns precisam ter 12, 15, 20, 30 imóveis, dos quais usa um só. E muitos dos outros nunca ninguém entrou. Ou faz questão de manter aqui na região central prédios inteiros. Inteiros. E eu vou ser muito sincero com vocês. O único momento que a cidade de São Paulo respirou um pouco de função social da propriedade é quando alguns dos nossos movimentos ocupam esses espaços, porque dão função àquilo que não tinha. E infelizmente a leitura que se faz quando isso acontece é que é um bando de baderneiro fazendo coisa errada. Por isso a atuação no conselho é fundamental para separar essas coisas. Se organizadamente a gente entra em prédio que não cumpre função social, a partir de uma ação do conselho, estamos cumprindo o que o conselho recomenda. Estamos fazendo a cidade ser mais justa. Se a gente não faz isso com gente no conselho, sempre parece que a gente está indo contra a ordem da cidade. Eu falo isso, pessoal, porque a gente tem que ganhar voto todo dia. Daqui até o dia 30 de março, quando é a nossa eleição, eleição do povo de São Paulo. Por isso que a chapa chama democracia. Aqui, a gente não pode fazer distinção do povo. A casa não tem bandeira partidária, tem bandeira ideológica daqueles que aceitam a injustiça e daqueles que não aceitam a injustiça, seja em que partido estejam. Ou será que algum de vocês buscou a casa própria vestido por um partido que é parte de um todo? A cidade de São Paulo será justa quando todos estiverem juntos e não parte desse todo. Por isso não é um partido que conduz isso. É o povo que vai conduzir esse discurso para aqueles partidos que aceitam enfrentar essa dura realidade estar. Portanto, aqui está quem conduz o processo. Quem conduz o processo nesse caso é a população de São Paulo. E os partidos têm que ser conduzidos nisso. Por isso o Gilson, que é do PSDB, está aqui. Por isso eu, que sou do PSD, estou aqui. Por isso está o colega do PMDB. Por isso está o colega do PCdoB. A questão aqui, ela supera a nossa disputa partidária que às vezes se dá no momento eleitoral. Não estamos em momento eleitoral para pedir voto para partido, não! Estamos no momento eleitoral para dizer que São Paulo não aceita mais ser tão desigual. Por isso tem uma chapa desse tamanho. Por isso tem uma chapa de mulheres absolutamente guerreiras que cumprem 2, 3, 4 expedientes no mesmo dia. E não abandonam a luta. Não abandonam a luta. É dona de casa, sustenta muitas vezes a família inteira e ainda vai fazer movimento popular para outros terem a oportunidade que muitas vezes ela nem tem. Vocês sabem disso. Essa diferença a gente tem que construir até o dia 30 de março, senão não adiantou existirmos. Aprendi uma coisa com o movimento popular. Muito obrigado, Marcos e todos aqueles do MSTI. Quando a gente fala que quem não luta está morto, está claro que para a gente que falta um espaço de batalha nesse campo. Que muitas vezes a gente prefere a representação política. E eu estou falando isso sendo vereador. Muitas vezes quando eu transfiro para o Gilson, eu transfiro para mim, eu transfiro para o Orlando, a responsabilidade de conquistar a diferença, quem perde somos nós. Eu quero ser cabo eleitoral. Eu quero pedir voto todo dia como tenho feito. E o que eu mais quero é que o resultado seja um prêmio para a cidade. Um prêmio para a cidade ela é ser justa. Ela garantir moradia. Porque depois disso a gente vai garantir saúde, educação de qualidade. Mas se a gente não tem a tranquilidade
de abrir a porta da nossa casa para criar os nossos filhos, dificilmente a gente vai ter tranquilidade para ajudar a cidade a ser corrigida na saúde, na educação, no desenvolvimento junto aos idosos. Portanto, pessoal, eu quero concluir dizendo que a gente tem um trabalho gigantesco do dia de hoje, lançamento da chapa até o dia 30. Não dá para dormir, pessoal. Se a gente está dormindo 5, 6 horas por dia, a gente vai perder umas 2 horas para antes e para depois. Vai dormir 1 hora depois e vai acordar 1 hora antes. Porque a gente tem que pedir voto todo dia. É fácil, a chapa é 505. Os pontos de votação são fáceis, porque a maior parte deles são nos céus ou em subprefeituras do território. Não está difícil. A gente chama a gente para votar. E tem uma questão definitiva. A nossa chapa não tem adversários. Essa talvez seja a questão mais importante. Se estamos compreendendo que nós faremos a diferença, o problema dos outros que nos atingem é a história de quem não consegue fazer o seu jardim bonito. E sempre fica na cabeça que para deixar o seu bonito, muitas vezes é melhor destruir o do vizinho. E pessoal, o jardim nosso não fica mais bonito pisando no do vizinho. Nós não vamos fazer o que os outros fazem, porque a gente vai ganhar o voto com democracia e com a participação de cada um que está aqui. Essa é a diferença que o Moab vai fazer. Essa é a diferença. Está ali descendo meu colega, meu irmão, vereador Alessandro Guedes, para não deixar ninguém. Então eu vou concluir falando isso. Alessandro Guedes, vereador do Partido dos Trabalhadores, que está chegando, participa da chapa, é crescendo. Então o que eu coloco para vocês, pessoal, é que lançamento de chapa muitas vezes pode parecer só festa. Tem festa sim, porque a gente se encontra. Então é verdade, tem o beijo no rosto, tem o abraço, tem o carinho, tem um pouco disso que nos reúne. Essa força que faz a gente ter o tamanho que a gente tem, não os que querem nos impor. Muitas vezes as pessoas que estão do outro lado tentam nos fazer menor do que somos. Eu termino no dia de hoje com vocês dizendo o seguinte: nós precisamos ser do tamanho da cidade de São Paulo, do tamanho de cada uma dessas organizações que aceitou o desafio de inverter a lógica. Então, é para cada um, a partir de hoje, pedir voto para o vizinho, pedir voto para o barbeiro, pedir voto para todo mundo. Não tem parada até o dia 30. Não pode ter parada. Eu vou falar para a Nilda, eu vou falar para as companheiras agora, que tem esse papel definitivo e protagonista no movimento, que é com o ensinamento de guerreiras como vocês, que os homens vão se curvar à liderança de vocês. Como a mulher faz mais de um expediente sempre, e o homem às vezes é folgado com isso, eu acho que a gente pode tirar um pacto aqui, que o homem vai trabalhar mais nessa eleição. Ou pelo menos vai acompanhar as mulheres naquilo que elas fazem. Esse é o ponto prático que a gente tem que fazer no dia de hoje. A gente tem que buscar o voto que está na rua, porque essa votação não é obrigatória. Portanto, tem que convencer as pessoas a ir lá votar. E aí, pessoal, esse convencimento começa hoje e vai na lembrança das pessoas na sexta e no sábado, dia 17 e dia 30. Portanto, dia 28 e dia 29. Para essa eleição, tem que ter estratégia, pessoal. Tem que ter estratégia. Então eu quero deixar um abraço forte, na garantia que a gente sai daqui pedindo voto, porque aqui o voto já é do 505, mas a gente precisa produzir voto a todo instante, em qualquer lugar que estivermos. A cidade de São Paulo vai ser o tamanho da vitória do Moab. E é assim que eu quero terminar, dando um salve ao Moab, porque quem não luta... Quem